A palavra de hoje, o tema da palavra é paternidade. E nós queremos conversar sobre esse tema importantíssimo que vai abençoar as nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós queremos agora debruçarmos sobre a Tua palavra santa, viva e eficaz e pedimos ao Teu Espírito que fale conosco agora para que possamos ser edificados. Assim oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Bom, esse tema é um tema maravilhoso e ainda mais podemos falar sobre ele nesse dia, que é o Dia dos Pais, e nós escolhemos para dar início uma parte da carta que Paulo escreveu à igreja em Roma. Paulo escreveu aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 8, do verso 14 ao 16. Se você quiser abrir tua Bíblia, ou ligar a tua Bíblia, ou ler na tela conosco, Romanos, capítulo 8, nós vamos ler o verso 14, 15 e 16. Vamos lá? Paulo disse assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Olha que forte isso. Agora, nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos dizer esse final aqui, trazendo para a primeira pessoa, diga comigo: pois o Espírito de Deus confirma no meu Espírito que eu sou filho de Deus. Vamos lá, fala com essa boca cheia e com alegria, diga: eu sou filho de Deus. Uau, que expressão maravilhosa, amém? Hoje nós celebramos o Dia dos Pais e com certeza isso é uma posição muito preciosa, ser pai, ter um pai ou ter tido um pai. A paternidade é sem dúvida o maior atributo divino, na minha opinião. Todos os outros atributos divinos, amor, santidade, justiça, equidade, acabam culminando neste, toda a grandeza, toda a multiforme sabedoria e graça de Deus, na minha opinião, resulta na sua posição como um pai. Mas ao mesmo tempo que nós sermos pais é algo maravilhoso e abençoador, segundo o coração de Deus, a gente gera algo construtivo sobre a face da terra. Ser ou ter um pai disfuncional é também uma das maiores ferramentas do inferno. Por quê? Porque um pai ausente ou um pai presente, mas disfuncional, destrói corações, afeta pessoas, compromete relacionamentos, afeta toda a vida dos filhos. E é por isso, preste atenção, eu quero fazer uma denúncia aqui agora, é por isso que o diabo tem trabalhado tanto para que pais não assumam os seus papéis, porque ele sabe o estrago que isso faz. E eu quero iniciar essa palavra falando com você, que é filho ou filha, na verdade com todos que aqui estão, e que talvez você não teve um pai presente, talvez você não teve uma figura paterna positiva, talvez você nem sabe quem é o teu pai. Ou talvez você teve um pai presente, mas ele foi um pai que causou males para a tua vida, que você até hoje enfrenta lutas, traumas, dificuldades, pela postura errada que o teu pai teve. Talvez ele foi agressivo, destrutivo. Então, o primeiro tópico da palavra de hoje é do Pai Celestial para os filhos. É uma palavra do nosso Pai Celestial para o nosso coração. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A orfandade é o grande mal da humanidade. A orfandade, ela desencadeia a rejeição. Todo órfão, ele se sente rejeitado, ele se sente abandonado. E, consequentemente, essa rejeição, ela gera um buraco na existência, ela gera um vazio, ela gera uma falta constante. O órfão rejeitado, ele sempre sente que está faltando alguma coisa, porque isso é real. E aí ele vai tentar compensar com o que nós chamamos de gatilhos. O órfão vai tentar compensar isso numa sexualidade distorcida. O órfão vai tentar compensar isso
em um vício, o órfão vai tentar compensar isso em uma atitude agressiva para com quem o cerca. O órfão quase sempre vai desenvolver relacionamentos conturbados, afetados. Por quê? Porque ele está tentando suprir um buraco que tem na alma dele. Ele está tentando compensar algo que ficou faltando ao decorrer da sua vida. O órfão se sente sozinho, o órfão se sente abandonado, rejeitado, e isso vai resultar em comportamentos nocivos a ele e a todos que o cercam. E mesmo aqueles que nós chamamos de órfãos de pais vivos, porque o pai está lá, mas talvez até em alguns casos, isso é tão triste, é tão sério que eu vou te dizer, mas nós enfrentamos tanto isso, que existem alguns casos que nós ouvimos a pessoa chegar a dizer que era melhor que ela não tivesse tido um pai, diante de tudo que o pai fez. Então esses corações são machucados, essas vidas elas acabam arrastando um lastro de dor, de angústia e de vazio. Você pode analisar, faça uma varredura agora com as pessoas que você convive, que a maioria esmagadora de casos de pessoas que sofrem grandes problemas, traumas, pessoas que têm um distúrbio gigantesco em alguma área, um desvio de caráter, pessoas que talvez já fizeram até muito mal, não tiveram o pai presente, ou o pai esteve presente, mas foi uma figura terrível na vida da pessoa. Pessoas que não foram criadas perto dessa figura que era para trazer amor. A figura do pai é para trazer ensino, ajuda, suporte, disciplina, amém? Então eu posso compartilhar com vocês que pela graça e misericórdia de Deus, neste ano eu completo 30 anos que eu cuido de vidas e pastoreio. Nesses 30 anos, isso é uma constante. Pessoas sofrem, a pessoa olha lá cheia de problemas, você vai conversar e investigar, pai ausente, nem teve o registro, nem sabe quem é, ou pai presente, mas o pai foi uma péssima figura. Porque o pai, quando ele está junto, amando, cuidando, até mesmo quando ele erra, porque nós pais erramos, nossos pais erraram conosco. Eu me lembro, hoje de manhã eu compartilhei isso e acabei lembrando, quero repetir aqui. Eu e o Xande é o irmão mais velho, né? Meu pai tem uma filha, nós temos uma irmã por parte de pai, a Mônica, mas do casamento do meu pai com a minha mãe, o Xande é o mais velho, a Pátia do meio, eu sou o caçula. Você sabe que irmão caçula, xarope, né? Enche a paciência. Então eu pegava muito o pé do meu irmão e a gente brigava muito, diferença de 5 anos. E eu me lembro que a gente ficava brigando porque a gente dormia junto no mesmo quarto. Ele dormia em cima, eu dormia em cima, né, Xande? E eu embaixo. E aí eu ficava chutando a cama dele. Alguém se identifica aqui com isso? E aí ele vinha e falava, para, e eu não parava, e claro que dava uns tancos. Aí eu lembro que meu pai falava do quarto dele assim, ó, ô Daniel, ô Alexandre, para. Só falava isso. E nada, menino, para, gente, de brigar e de aprontar. E para, e nada. Aí sabe qual era o terror da minha vida? É quando eu escutava assim, ó. Sabe o que era isso? A porta do guarda-roupa do meu pai. Ele abria o guarda-roupa de madeira e pegava o quê? O cinto. E aí não tem mais conversa. Já entrava dando, né? Aí eu fui aprendendo e depois eu comecei a brigar com o Xande com calça jeans e de moletom por cima. Porque o pai vinha bater, eu colocava as pernas e pegava só assim. Menina terrível, né? Menino não é gente. Mas, não, é gente sim. Desculpa, meninos, estão aqui. É semi-gente. E aí, então nós apanhamos, do meu pai nós não apanhamos tanto. Agora da minha mãe era todo dia, gente. Porque a gente era muito custoso. E eu não tiro nada do que a minha mãe fez, né? Por quê? Os nossos pais foram colocar disciplina na gente. Disciplina. E glória a Deus por isso. Talvez você é do tempo que, não, pastor, eu apanhava diferente. Meu pai era do que colocava o pé no pescoço e batia com cabo de rodo na cara. Tem disso, né? Cada um. Mas, todas essas coisas, elas geram ou algo muito positivo ou algo muito negativo na nossa vida. Então, além da minha percepção pastoral, que eu falei para vocês aqui de 30 anos pastoreando vidas, mas a minha percepção pastoral ela é minúscula diante do universo da humanidade.
Então, para isso que a gente tem pesquisa também. Olha, eu quero trazer para vocês alguns dados aqui, sociais para isso. Olha essa tela. Um estudo longitudinal de Harper, uma universidade de Princeton, acompanhou mais de 34 mil jovens e concluiu que adolescentes criados em lares sem o pai biológico apresentavam um risco maior de encarceramento. Mesmo após controlar fatores socioeconômicos, a associação permaneceu significativa, embora parte do risco fosse explicada por outras condições familiares. Mas olha o que esse estudo aqui dessa universidade americana constatou. A grande maioria dos jovens apresentavam risco ou tendência de serem presos por causa da disfunção dentro de casa. Foram criados em lares sem a presença do pai. Olha esse outro dado, aqui agora é uma pesquisa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com cerca de 7 mil detentos, encontrou que aproximadamente 39% dos presos cresceram em lares compostos apenas pela mãe. E cerca de 20% tiveram o próprio pai preso durante a infância. Meu Deus! Isso é muito sério. A figura paterna, ela influencia diretamente a vida dos filhos. Então eu quero reafirmar nessa noite que o diabo é o grande causador e potencializador da orfandade. Ele nunca foi criado como filho, então quando ele vê a criação de Deus conosco, na proposta relacional de família, o diabo fica louco com isso. Ele odeia quando eu e você somos criados como filhos, para vivermos como filhos, então ele quer destruir isso. O diabo trabalha dia e noite para que nós, que fomos criados nessa proposta de sermos família com Deus, possamos viver desconectados do Pai. Então, como surge uma situação de orfandade? Preste atenção. O primeiro ponto para se instalar uma condição de orfandade é quando o pai rejeita o filho, ou os filhos, quando o pai gera essa desconexão, quando o pai abandona o filho, o pai nunca registrou, o filho nem sabe, ou a filha nem sabe quem é o pai, é aquele vida louca que em cada cidade que ele vai, ele tem relacionamento com uma mulher, às vezes nem a mulher sabe quem é o pai, então, ou então o pai é um pai que existe, está ali, mas é disfuncional, não é presente, é agressivo, é mau, enfim. Então esse é o primeiro ponto. O pai coloca essa situação de orfandade na vida dos filhos. Mas, preste atenção, no nosso caso para com Deus, isso é impossível de acontecer. Deus, eu vou te dar uma notícia boa aqui agora, Deus, o nosso Pai Celestial, nunca vai falhar e nunca vai nos abandonar. E Ele já demonstrou o maior amor, o ato de amor já visto na humanidade. Deus nunca vai te deixar como filho. Ei, aconteça o que acontecer, Deus nunca vai falar assim, ó, Daniel, eu cansei de você e eu não te quero mais como filho. Isso não tem chance de acontecer. Essa é uma notícia boa, quem se alegra nessa noite, amém? Ah, que pai amoroso! Então, como a parte de Deus não vai falhar, qual é a estratégia do diabo para a orfandade se instalar na humanidade? Ele colocar a falha nos filhos. Então é por isso que o inferno trabalha tanto para que filhos saiam da casa do pai. Aqui agora é no relacionamento para com Deus, ok? Ele consegue fazer isso lá no Éden. Você conhece a história? Jardim do Éden significa jardim de delícias, Deus coloca lá tudo de bom, cria a humanidade, coloca ali num relacionamento íntimo de família. O jardim do Éden tinha inúmeros sims e tinha só um não. E esse não justamente poderia gerar a desconexão entre os filhos criados com o pai. E o que o diabo faz? Ele vai lá potencializar. Come aí, Eva, come aí, Adão. Por quê? O diabo nunca vai fazer com que Deus nos expulse da sua presença. Então ele vai tentar fazer com que nós saiamos dessa presença. Porque na nossa vida ele acaba tentando interferir. Então ele consegue, Eva come do fruto, passa para o Adão, seu marido, e eles então saem deste lugar que Deus criou. Ele tentou fazer isso com Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia diz que Deus, o Pai, bradou lá do céu, esse é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Logo depois disso,
você vai encontrar o diabo tentando colocar dúvida no coração de Jesus. Será que você é o Filho de Deus mesmo? Se você é o Filho, transforma essas pedras em pães. Se você é Filho de Deus mesmo, pula daqui. Se você é Filho de Deus mesmo, me prostra aqui, se adora. Então, o diabo sempre vai ficar fazendo isso. Inclusive, em uma história que Jesus conta em Lucas, capítulo 15, é isso que acontece. Você conhece a parábola, a tríplice parábola, da ovelha que se perdeu, da moeda que se perdeu, e também de um pai que tinha 2 filhos. Você sabe de quem é esse pai que Jesus conta essa história que ele está falando? De Deus. Note que em Lucas 15, nunca você vai achar lá dizendo assim, e o pai mandou o filho sair de casa. Não. Mas essa é a função do diabo, ele coloca no coração do filho, mata o pai no seu coração. O dinheiro do seu pai é mais importante do que ele. E aí o filho, segundo a história que Jesus conta, chega no pai e fala assim, pai, eu cansei dessa vida, eu quero minha parte da herança, para mim era melhor que o senhor tivesse morto. Então já que o senhor não morre, me dá a minha herança, porque eu vou sair da tua casa e eu vou viver minha vida. Essa é a estratégia do inimigo, nos tirar da casa do pai. Então, nunca esqueça disso. Orfandade espiritual existe porque os filhos saem de casa, mas nunca porque o pai os abandona. Pelo contrário, o pai sempre está fazendo de tudo para que os filhos voltem ao lar. O nosso Pai Celestial sempre vai nos querer de volta para nossa casa, para casa. Inclusive, quando todos nós estávamos afastados da presença de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus toma a iniciativa e faz a maior demonstração de amor já vista pela humanidade. E aqui eu quero ler com você um texto que você provavelmente saiba de cor, mas nós vamos ler novamente. João capítulo 3, verso 16. Vamos lá? Vamos ler juntos para ele saltar ainda mais no nosso coração? Bora lá. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Que texto maravilhoso, muitos sabem de cor, está vendo? Mas sabe qual é o problema da gente ler um texto que é muito conhecido? Porque a gente já lê no automático e parece que esse texto não fala mais com a gente. E nessa semana, enquanto eu meditava nessa palavra, esse texto saltou de forma diferente aos meus olhos. Preste atenção. Quem falou esse texto aqui foi Jesus, quando ele está conversando com um cara chamado Nicodemos. E ele está falando sobre nascer de novo, sobre entrar no reino, sobre ser aceito como filho de Deus. E aí, no meio disso tudo, Jesus vai explicar o que Deus fez para nos salvar. Só que Jesus poderia ter explicado isso com outras palavras. Ele poderia ter falado mais ou menos assim: Deus nos ama de tal forma que Ele resolveu o nosso problema com o pecado e nos trouxe de novo para a sua presença. Ponto final. Jesus teria explicado que o Pai nos ama, nos trouxe de volta, resolveu o nosso problema com o pecado. Mas olhem a nomenclatura que Jesus usa para falar do amor de Deus. Ele fala, porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele, como Pai, deu o seu único Filho. Então, quando Jesus usa essas palavras, filho, que remete a um pai, muda tudo, gente. A cabeça de Nicodemos explodiu nessa hora, e ele começou a comparar, como assim um pai vai dar o único filho, para morrer por alguém que nem merece? É esse o tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus te ama desse tamanho. Pastor, eu não consigo entender muito bem isso, eu não consigo compreender. Pastor, posso ser sincero? Posso ser sincera? Eu nem consigo acreditar que Deus me ama desse tanto, que Deus fez comigo. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo agora, e ele vai ajudar a clarear muito sobre o que Deus fez por nós. Havia um homem ele tinha um filho
trabalho era controlar a via férrea. Eles adoravam ver os trens juntos. Pessoas solitárias, orgulhosas, viciadas em drogas. Mas algo trágico estava para acontecer. Era preciso? Será que todos mereciam salvação?
Você abaixaria essa ponte? Nem eu. Mas Deus abaixou. Deus esmagou o seu filho numa cruz para nos salvar. É esse o amor que esse Pai sente por nós. Então, quando você tiver qualquer dúvida do quanto Deus te ama, se lembre dessa história de amor. Então, hoje, aceite esse amor do Pai, volte para Ele, abra o teu coração e diga: Deus, eu quero viver este amor. Receba pela fé o que Jesus, o nosso irmão mais velho, fez por nós. Que ato! E por mais que essa história possa exemplificar de uma forma atual, contemporânea, tudo que Deus fez, mas o que Jesus fez foi ainda mais forte, porque Ele fez consciente, Ele se entrega, Ele sabia cada dor que Ele passaria. Então, eu te convido nessa noite, se torne um filho de Deus agora mesmo, dizendo sim para este amor, ou então retorne para a casa do Pai se você estava afastado. Então essa é a primeira parte da palavra do que o Pai tem para nós, filhos. E a segunda parte e última é uma palavra do Pai Celestial para todos os pais que estão presentes aqui. Agora eu quero falar para vocês que já são pais ou se tornarão. Preste atenção, ser pai é um dos maiores privilégios na face da terra. Por quê? Porque nós podemos representar a figura de Deus na vida dos nossos filhos. E ao mesmo tempo que isso é um privilégio, uma honra e uma alegria, é também uma das maiores responsabilidades. Por quê? Se nós falharmos como pais, nós afetamos diretamente a figura de Deus na vida de pessoas. Você acredita que grande parte das pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, o chamando de pai, ou o enxergando como pai, é porque os pais terrenos falharam? Isso é uma máxima, isso acontece de forma generalizada. Olhem essa tela porque ela é muito preocupante. A influência dos pais é o fator número 1 na formação da fé nos filhos. Grave isso, a fé dos filhos reflete a fé dos pais. A fé dos filhos reflete a fé dos pais. Ah, pastor, a fé dos meus filhos reflete a fé dos professores e liderança do Pomar? Não. A fé dos meus filhos reflete a sua fé, pastor, da pastora? Não. A fé dos teus filhos refletirá a sua fé. Olha essa pesquisa assustadora do Barna Group. Eles constataram que 75% dos filhos abandonam a fé quando não veem consistência na fé dos pais. É sério isso? Então nós estamos dizendo que a cada 10 filhos, quase 8 rejeitam a fé, abandonam a fé, saem do contexto da igreja, porque não viram consistência entre o que os pais falam e o que eles fazem. Olha esse outro dado, apenas 12% dos adolescentes têm conversas profundas sobre fé com os pais. Gente, onde os nossos filhos estão falando sobre espiritualidade? Com quem que os nossos filhos estão conversando sobre fé, sobre Bíblia, sobre Deus? Com quem que os nossos filhos estão tirando dúvidas, e elas são muitas, e elas surgem a cada momento com essa geração aceleradérrima, com esse tanto de informações que eles têm? Com quem que eles estão conversando, se apenas 12% conversa com seus pais? E essa última frase também é muito grave. Pais ausentes espirituais geram filhos espirituais indiferentes. Uma vez, eu conto isso, as pessoas acham que é piada, mas não é, e não tem nada de engraçado nisso. Uma jovenzinha procurou o pastor de uma comunidade que nós fazíamos parte, uma adolescente, ali quase chegando na adolescência, ela falou assim: pastor, eu posso morar aqui na igreja com a minha família? Aí o pastor disse: como assim, filha? Não, eu queria morar aqui. Aí o pastor falou: por que você quer morar aqui? Pastor, porque aqui na igreja o meu pai é maravilhoso. A gente chega na igreja e meu pai está de mãos dadas com a minha mãe, pastor. Aqui na igreja ele fala paz para todo mundo, ele sorri. Aqui na igreja, pastor, meu pai me trata bem, ele não grita comigo. Aqui na igreja a gente não tem briga, a gente só adora, só louva a Deus. E lá em casa, pastor, sabe essa criança falando para o nosso pastor: lá em casa, pastor, é uma briga dia e noite. Os meus pais se agridem, meu pai grita comigo, briga o tempo todo. Pastor, eu queria morar aqui.
trágico isso, gente, trágico. Quantas vezes eu e Rosana já atendemos famílias que disseram assim: pastor, eu não entendo, eu criei meu filho na igreja e quando ele cresceu, ele abandonou a fé, quer saber de tudo menos de Deus. O que eu fiz, pastor? Eu criei esse menino na igreja. Não é a criação na igreja que vai gerar fé consistente na vida dos nossos filhos, é o que nós fazemos em casa, porque a parte que eles estão aqui é a menor fração da semana. Não vai adiantar nada os nossos filhos ouvirem sobre Bíblia aqui e verem uma atitude anti-Bíblia dentro de casa. O que vai valer para eles é o que eles veem em casa. Então a fé que mais marca o seu filho não é a que ele vê em você aqui no domingo, mas é a que ele vê de segunda a segunda, na casa, no dia a dia, no atender um telefonema, ao resolver um problema, em uma viagem, quando acontece um contratempo. Quem somos nós? Quem somos nós na frente dos nossos filhos? Gente, eles são como antenas que captam tudo, e eu faço um apelo para você que tem filhos pequenos: se preocupe com isso, se preocupe com isso. Eu e a Rosana somos, como eu já compartilhei com vocês, sou pastor há 30 anos, então todos os nossos filhos nasceram nesse contexto pastoral, e vida pastoral é como a sua vida. Você enfrenta problemas em todas as áreas, você enfrenta a discórdia com pessoas, você enfrenta desafios lá no teu trabalho, e tua igreja é assim também, mas nós sempre tivemos o cuidado, o que nós vamos passar para os nossos filhos, quais serão as nossas conversas com eles, o que os nossos filhos vão entender de reino de Deus, a partir das nossas percepções. Gente, isso precisa consumir o nosso coração. Não adianta a gente achar que os filhos não estão percebendo. Ah, pastor, a gente estava conversando lá, o menino estava lá no restaurante, só com a cara no celular. Sabe, queridos, ele está ali realmente, está num vídeo após o outro no TikTok ou no joguinho lá, mas eles estão captando tudo. E talvez, preste atenção nisso, talvez você está gastando o teu tempo ensinando o seu filho como ele deve ser um bom aluno. Talvez você está gastando o teu tempo ensinando tua filha a ser uma ótima profissional quando ela crescer, se formar. Talvez você já deu cursos e ensinamentos à tua filha quando ela for se casar, né? Os teus filhos serem bons profissionais, conseguirem ganhar o pão de cada dia. Talvez você já instruiu todos os passos para sua filha escolher um bom marido. Talvez você já tem se empenhado nisso, mas eu quero te dizer, preste atenção, essas coisas não são as mais importantes. Porque existem filhos que se tornaram excelentes profissionais, ao ponto de ganharem muito dinheiro, mas se perderam na vida. Existem filhas, moças, que se casaram muito bem, entre aspas, porém não foi o suficiente porque a base estava corrompida. Igreja, grava isso no teu coração: o maior e melhor ensinamento que nós podemos dar para os nossos filhos é ensinarmos eles a amarem a Deus de todo o coração. Se os nossos filhos aprenderem a amar a Deus e a obedecerem a Deus, qualquer coisa que eles fizerem, eles serão bem-sucedidos. Qualquer lugar que os nossos filhos estiverem, se eles amarem a Deus e obedecerem a Deus, eles vão ter sucesso. Despreocupa, tira qualquer preocupação no teu coração. Se você está gastando os seus dias para ensinar os teus filhos a isso, você não vai errar. E aqui eu quero rapidamente compartilhar a história de um homem na Bíblia que ensinou muito bem aos seus filhos, e o nome dele foi Zebedeu. Eu acho que você nunca ouviu uma pregação do Zebedeu. Os homens de honra sim, porque nós já compartilhamos aqui uma vez. Sabe quem foi Zebedeu? Mateus capítulo 4, 21 vai nos mostrar quem foi Zebedeu. Está na tela para a gente ganhar tempo. Diz a Bíblia assim: pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos. Está falando de Jesus aqui, quando ele foi chamar os 12 discípulos, ok? Pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. O que eles estavam fazendo? Num barco com seu pai, consertando redes, e Jesus os chamou. Preste bem atenção. A pergunta que não quer calar é o que levou Jesus, quando ele foi escolher os 12 discípulos, a escolher 2, ou seja, quase 20% dos discípulos de uma mesma família.
O que de especial tinha a família de Tiago e de João para que Jesus chamasse os dois e os nomeassem apóstolos? Eu vou te dizer qual foi o grande ponto. O grande ponto aqui foi a criação desses pais. Zebedeu, juntamente com a mãe, acertaram muito. Eles criam seus dois filhos para ouvirem e seguirem Jesus, e este é o maior presente que nós podemos dar para eles. O maior legado que nós podemos deixar na vida dos nossos filhos, eles amarem, obedecerem e seguirem a Jesus. Agora tem um detalhe muito importante na história de Zebedeu, que a Bíblia diz que ele era um pescador, mas ele era um pescador bem sucedido, porque a Bíblia vai dizer que ele tinha um barco e ele tinha empregados. Olha o texto, Marcos, capítulo 1, agora nós vamos ler o verso 19 e o verso 20. Jesus viu Tiago e João num barco consertando redes, chamou-os imediatamente e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Então Zebedeu não era só um pescador que de vez em quando, não, era um cara bem sucedido. Naquele tempo só pessoas muito ricas tinham empregados. Zebedeu era um desses. Zebedeu tinha uma empresa top de pesca. Então isso aponta para um empresário muito bem sucedido, mas eu quero que você entenda que isso traz ainda mais peso para a história. Por quê? Porque Zebedeu, mesmo sendo bem sucedido, mesmo acertando na sua empresa, ele não cria os filhos para assumirem os seus negócios. Zebedeu não preparou Tiago e João para apenas darem continuidade na empresa de pesca, para ampliarem ela. Não, o grande foco na vida de Zebedeu não era filhos, hoje o pai tem um barco e a gente tem o faturamento tal de pescaria, mas vocês vão ampliar isso, vocês terão muitos barcos. Não, Zebedeu criou Tiago e João para seguirem a Jesus, e quando este momento chegou, o próprio Zebedeu abriu mão de toda a perspectiva que ele tivesse com outra direção. Preste atenção, igreja, isso é natural. Todo pai e mãe vai ter uma tendência para que os filhos trabalhem na área que você trabalha. Se você, por exemplo, é um profissional na área de educação, naturalmente você vai induzir os teus filhos a trabalharem nessa área. Se você trabalha na área da saúde, você naturalmente vai envolver os teus filhos. Se você tem uma empresa que trabalha com ferros, de serralheria, você vai envolver os seus filhos. Se você trabalha na engenharia, enfim, isso é natural e está tudo certo. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu quero que você entenda uma coisa: o Zebedeu chegou a fazer isso, porque a Bíblia diz que Tiago e João estavam trabalhando com ele, e eu acredito sim que Zebedeu tivesse uma expectativa: os meus filhos podem seguir a minha profissão e serem bem-sucedidos, mas, escute, e esse é o ponto, antes de Zebedeu projetar que Tiago e João dariam continuidade à sua empresa, ele projetou que eles amariam Jesus acima de todas as coisas. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus chegou na história deles e simplesmente disse: Tiago e João, me sigam, eles largam tudo e vão atrás de Jesus, gente. Só que esse largar tudo aqui a gente precisa pôr peso. Por quê? Porque Jesus não está chamando Tiago e João para deixar um pai quebrado para trás. Jesus não está chamando Tiago e João dizendo assim: ei, o pai de vocês é um falido mesmo, essa empresa aí não dá nada, então bora andar comigo. Ei, quem anda comigo eu multiplico pães e peixes, não passa fome. Quem anda comigo a gente anda sobre as águas, altas aventuras. Quem anda comigo, a gente não tem familiar doente. Eu sou Deus na terra. Então, bora. Ei, Tiago e João, larga essa vida miserável de vocês e vem andar. Não. Jesus está chamando filhos que o pai tinha algo a oferecer, mas eles não pensam duas vezes. A Bíblia nem diz aqui que Tiago e João foram falar com o pai. Por quê, gente? Porque o ensino foi correto. Preste atenção, pai e mãe que me ouve aqui, principalmente pais, porque hoje é o nosso dia. Este é o maior tesouro que nós podemos dar aos nossos filhos: um coração sedento por mais de Deus. Eu esperava ouvir um amém de você. Talvez eu te contrariei hoje aqui. Poxa, pastor, eu estou me empenhando tanto para o meu filho ser um bom profissional. Continue, mas antes disso, se empenhe para o teu filho amar a palavra de Deus, meditar nela, amar a oração, amar o jejum. Ensine eles a amar Deus de todo o coração e seguirem os seus caminhos. E aí eu quero te dizer quem se tornaram os filhos de Zebedeu. Você sabe que onde Jesus estava tinha uma multidão seguindo ele, ok?
porque Jesus curava enfermos, a multidão. Dentro da multidão, tinha um grupo menor de 72 discípulos. Dentro deste grupo menor de 72 discípulos, tinham 12 discípulos, que se tornaram 12 apóstolos. Dentro do grupo dos 12, tinha um grupo de 3. Quem eram os 3, gente? Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Só que tem mais um detalhe. Dentro do grupo dos 3, tinha o número 1. Quem era, gente? João, o discípulo amado, filho de Zebedeu. Zebedeu acertou demais. Zebedeu foi muito bem na criação dos filhos. Eu sugiro você até mandar fazer uma camiseta. Eu quero ser um pai igual a Zebedeu. Eu sugiro você colocar o nome do teu próximo filho de Zebedeu. Não, aí não dá, né, gente? Tadinho, faz com ele não. Mas, vamos tirar o chapéu para o Zebedeu aqui, gente? Então que nós possamos seguir o seu exemplo de como ensinar os nossos filhos a amar a Deus de todo o coração. E dito isso, eu termino a palavra dizendo, voltemos à palavra do apóstolo Paulo, que nós lemos no início aqui, Romanos, quando ele nos apresenta Deus como Abba. Sabe o que quer dizer a palavra Abba? É pai, como ele mesmo disse lá, mas é um pai na forma carinhosa. Como que você chama o teu pai? Paizinho, papai. Tem gente que chama papai e mamãe, né? É assim que Deus quer se relacionar conosco. Paizinho, meu Abba. E aí, no colo desse Abba, desse paizinho, tanto os filhos que foram feridos por pais ausentes, ou por pais disfuncionais, quanto os pais que foram imperfeitos na criação dos filhos, encontram cura no mesmo lugar. Qual é o lugar? Nos braços do Pai Celestial. E hoje o Pai nos chama para esse lugar seguro, esse lugar de amor, esse lugar de acolhimento e este lugar de transformação. E eu termino essa palavra trazendo algo para nós refletirmos e praticarmos. Primeiro, pergunte a si mesmo, eu tenho vivido como filho amado do Pai ou ainda carrego uma mentalidade de órfão? Existe alguma área da minha vida em que preciso voltar para a casa do Pai? Se existe distância entre você e Deus, tome hoje a decisão de voltar à casa do Pai. Segundo, como pai ou futuro pai, qual legado espiritual eu estou construindo para os meus filhos? Pais, reservem um momento para orar individualmente por cada filho, impondo as mãos e abençoando sua vida. E por último, se os meus filhos reproduzirem minha vida espiritual, eles estarão mais próximos de Jesus? Que pergunta é essa? Estou ensinando meus filhos apenas a vencer na vida ou, acima de tudo, a seguir Jesus? Decidam conscientemente construir um legado que não seja apenas de bens ou sucesso, mas de amor, fidelidade e devoção a Cristo. Eu te convido a orarmos e hoje é uma ótima noite para isso, porque hoje é noite de ceia. Você viu a nossa mesa maravilhosa aqui montada? Pastor, é uma blasfêmia montar a mesa da ceia com o tema da festa do milho. Não, não é. É linda, ficou maravilhosa. Para lembrar você que sábado que vem tem festa aqui, mas sabe qual é o sentido da mesa da ceia? É comunhão. E quem mora na roça também deve ter comunhão. Amém, gente? Então a mesa da ceia não é só com cálices de ouro, né, como eles fazem em Roma, não é só com taças de cristal, é com botija de barro e com a caneca de barro também. Pastor, mas não é sagrado, o pão não é santo, o vinho não é santo? Não, não, quem é santo é quem reparte. Não é o pão que é santo. Santas são as mãos que repartem, porque Jesus pegou o pão, um pão normal, ele repartiu e deu aos discípulos, diz, façam isso em memória de mim. Façam o que, gente? Comer o pão? Não, repartir o pão. Então eu queria te convidar a pegar agora os elementos que você tem aí nas suas mãos, se você puder ficar de pé. Quem não tem, dá um sinal que os servos vão te achar aí e vão entregar para você. Eu quero fazer um desafio, quem está em casa, está aonde? Nessa câmera lá? Você que está em casa, vamos juntos tomar a ceia, mas eu vou te fazer um desafio que talvez você vai assustar. Pastor, eu não tenho pão e não tenho suco de uva, pegue alguma coisa de comer e alguma coisa de beber aí, vamos juntos tomar a ceia. Isso não é uma blasfêmia? Não, não existe pão santo. Quem é santo é quem reparte, então pode ser pão, pode ser bolacha, pode ser um biscoito, pode ser uma pamonha, um alimento, você está repartindo o alimento que aponta para Jesus, amém?
Mas por que Jesus usou pão e usou vinho na ceia? Porque é o que tem na casa de todo mundo, principalmente do judeu. Todo judeu tinha vinho na sua casa. Muitos deles, inclusive, cultivavam a uva para fazerem o próprio vinho. E pão, gente, pão tem na casa de todo mundo, do pobre, do rico, de todos. Então Jesus usa aquilo para exemplificar a vida da igreja altruísta, algo que todos podem compartilhar, amém? Então eu convido você que está online aí, não fica de fora não. Vamos tomar a ceia juntos, pega aí agora. Paizão que está aí, pega os elementos e serve a ceia aí para a tua família, vamos juntos, amém? E talvez você está aqui hoje e não pegou os elementos, porque você está pensando que não é digno. Ei, não é mesmo. Nem eu e nem você. Mas sabe por que Deus esmagou o seu filho, não num trilho de trem, mas numa cruz? Porque isso se chama graça, favor não merecido. Então, aceita esse favor. Coma do pão e tome do suco e diga: Jesus, eu quero viver esse amor, eu aceito o que tu fizestes por mim naquela cruz do Calvário, e você vai viver o melhor tempo da tua vida em nome de Jesus, amém? Vamos juntos? Vamos orar agradecendo a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor incondicional demonstrado naquela cruz. Nós sabemos que doeu, nós sabemos que não foi fácil, nós sabemos que o castigo que nos trouxe a paz esteve sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras, as tuas feridas e machucados, nós fomos sarados. Obrigado, Jesus. De todo o nosso coração nós te agradecemos. E hoje aqui, como família, nesse dia tão especial, Dia dos Pais, nós queremos celebrar a vida do nosso Paizão Celestial. Obrigado por nos aceitar quando estávamos perdidos, quando estávamos largados, abandonados, totalmente desconectados do Senhor. O Senhor nos trouxe de volta pelo caminho da morte de Jesus e ressurreição. Obrigado. Com ações de graças, hoje nós comemos esse pão e tomamos esse suco, e nós não vamos parar de compartilhá-lo até que todos ouçam ou até que ele venha. Assim oramos em nome de Jesus. Com gratidão, coma do pão e tome do suco. Olá, que alegria termos você aqui recebendo mais uma das palavras de nossa comunidade através do nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você foi abençoado poderosamente, porque o próprio Jesus disse na sua palavra em João capítulo 8, verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, mais essa porção da Bíblia que entrou no teu coração trouxe libertação, alegria, restauração, cura. Uau! E nós, como família Céu na Terra, estamos muito felizes em podermos participar disso. Nós queremos te dar a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e também que nós possamos te conhecer, que este caminho, essa ferramenta virtual, seja uma oportunidade de nós estreitarmos o relacionamento. Aqui no rodapé estará um número de WhatsApp no qual você pode entrar em contato conosco, deixar o teu nome, o nome de algum familiar ou amigo para um pedido de oração e para que nós possamos também entrar em contato com você. Que Deus te abençoe grandemente. Não perca, porque constantemente nós estamos colocando palavras aqui para abençoar a sua vida. Não esqueça, curta essa mensagem, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém para que você possa abençoar outras vidas. Deus te abençoe, um forte abraço e fique na paz.